Vou fazer um videozinho aqui, vou tentar fazer um videozinho acelerando o carro. Tô saindo de um pedágio, a luz está muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, não posso. Já botei a sexta e a gente já está praticamente a 140. Essa arrancada foi numa subidinha. Acho que com isso dá para vocês terem uma ideia aí da potência do motorzinho 1.4. E eu vou falar, depois de vocês verem essa arrancada, eu queria que vocês vissem um pouco aí algumas características de consumo do carro. Só que eu estou tendo dificuldade de fazer os filminhos porque agora está tudo muito ondulado. Você vê que ele é um carro super econômico. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui. Mas basicamente eu vou botar esse videozinho, eu vou falar um pouco do motor e aí no próximo vídeo, quando tiver um trecho plano, eu mostro as marcas de consumo. Esse carro ele tem um motor 1.4 16 válvulas, o mesmo bloco do motor 1.4 da Kombi, da família A. Ele tem, eu já coloquei isso num vídeo grande que eu fiz sobre o carro, mas esse vídeo eu não vou conseguir postar. Ele tem um motor 1.4 16 válvulas com turbo refrigerado a água, bem pequenininho e de baixa pressão. Então ele gera 122 cavalos a 5.000 giros e gera um torque de 20 kgfm de 1.500 a 4.000 RPMs. E ele tem a injeção direta de combustível, que diz respeito ao S, né, que tá a versão TSI. O S significa que ele tem a injeção direta de combustível, onde o combustível é injetado como no motor diesel, ele é injetado direto dentro do cilindro e não no coletor de admissão. Então o coletor de admissão admite só o ar e o combustível é injetado diretamente no cilindro. Acho que a gente está numa descida, mas vocês conseguem ter uma visão aí dos números de consumo que aparecem. E a injeção opera numa situação de descarga estratificada, em que você tem em determinadas rotações de rotação baixa para média e abertura do acelerador moderada, ela trabalha com uma mistura mais pobre do que aquela mistura de 16 partes de gasolina para uma de ar. E portanto você consegue, o sol está bem de frente, está tudo errado para eu fazer o filme aqui. E portanto você consegue uma economia muito grande. O problema é a mistura, é a produção de óxido de nitrogênio aí no escapamento, como produto dessa combustão, dessa mistura pobre, mas que você converte no catalisador e também em dispositivos antipoluição como a válvula EGR. Essa injeção saiu em alguns Passats, aquele Passat FSI que vende no Brasil. Ele vai com injeção direta, mas o modo de operação estratificada está desabilitado lá no Brasil por causa da quantidade de enxofre na gasolina. E você teria alta produção de elementos, basicamente de elementos aí ácidos, né, com base no enxofre, sulfatos, etc. E isso é muito poluente. Então no Brasil você não tem a grande vantagem de consumo que a descarga estratificada e a injeção direta proporcionam. Depois, quando eu tiver um trecho plano, eu vou fazer um vídeo mostrando isso melhor. De todo modo, eu estou na subida a 120 e o carro está fazendo 11 km por litro. Depois eu vou fazer um filme melhor sobre isso.